A autoconfiança é um dos aspectos mais importantes e essenciais das nossas vidas. Não só para conseguir sucesso ao alcançar um objetivo, mas para viver bem, ter e saber como lidar com sua saúde mental. A confiança se trata da crença em si mesmo, na própria capacidade de realizar ações, lidar com desafios e alcançar seus objetivos. É a sua convicção própria da sua capacidade de realizar algo e se trata de ter autoconhecimento, autoaceitação, autocompaixão até, e com isso se sentir seguro consigo mesmo e da sua competência pessoal. Sendo assim a base para você alcançar seja lá o que for. Para tudo que fazemos, nós teremos uma percepção da nossa capacidade, que muitas vezes participará diretamente e será essencial para você decidir se você vai continuar ou não, se vai conseguir ou não. Isso vale para todos, seja você ambicioso ou não, todos nós temos nossos desejos, algo que queremos fazer e chega lá. E a autoconfiança pode estar presente em você desde o início te ajudando, pois junto desse seu desejo tem que haver a capacidade de alcançá-lo e você mesmo ter noção disso. Porque senão, do que adianta amar tanto, desejar tanto, querer tanto, imaginar e sonhar, se você não for capaz de acreditar que consegue? Teoricamente não tem nem motivo de tentar se tornar um médico, por exemplo, se você não acha que consegue. Claro que várias vezes fazemos algo mesmo não acreditando, às vezes nem queremos, mas somos pressionados a fazer, então até que dá pra você alcançar algo sem acreditar em você mesmo, mas aí onde fica a diversão, onde fica o propósito em alcançar aquilo se não significa nada pra você? Ou se você quer alcançar, por que não ter um olhar positivo até lá e acreditar em si mesmo? Ter o prazer e fazer a jornada ser cada vez mais animadora com o avanço, ao invés de ansiosa pela incerteza de que você vai conseguir ou não. E como eu disse, a autoconfiança também se trata da saúde mental, afinal, saber que você é capaz, que você tem seu valor, sua força e sua competência, faz não só você ser capaz de realizar mais, como todos os dias no geral se tornam mais leves, felizes e menos culposos. Para vocês terem noção do perigo que é a falta de autoconfiança, isso é um sintoma da depressão e que se retroalimenta na depressão, ou seja, a pessoa fica num ciclo de visão negativa sobre si mesma, e então acontece a intensificação da depressão, mais visão negativa e assim por diante. A autoconfiança faz a vida ser boa, faz cada uma dessas suas ações em busca de algo serem mais possíveis e serem mais felizes. E como eu disse, todos nós, como parte da nossa rotina, estamos constantemente realizando e alcançando. E com autoconfiança será muito mais fácil e gostoso cada conquista. E a vida no geral. Autoconfiança se trata do valor que você merece, de não aceitar palavras negativas dos outros e principalmente de você mesmo. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que, com frequência, poderíamos ganhar por simples medo de arriscar. Mas bom, agora que já entendemos o que é, a importância da autoconfiança e como ela pode afetar nossa vida na presença e ausência dela, a principal questão agora é como ter a autoconfiança. Agora que sabemos do possível problema que você tem, como resolvê-lo? Bom, para isso precisamos falar mais sobre o autoconhecimento, autoaceitação, autocompaixão e a competência, começando pelo autoconhecimento. Para você ter confiança em si mesmo, primeiro você precisa saber quem é, saber do que você é capaz, onde está o seu nível de capacidade, tanto nessa sua própria confiança, quanto em cada uma das coisas que você vai tentar fazer, o seu nível de competência. Por exemplo, se você tem o objetivo de passar de ano na escola, você tem que ter noção do quão bem você está indo, qual é a sua capacidade nas notas, do jeito que você está, fazendo já o que você está fazendo. Se você não faz nada e está tirando notas boas, você sabe que tem grandes chances de passar do jeito que está, apesar de que é sempre bom prestar atenção caso tenha alguma dificuldade no caminho. Se você não estuda e tira notas muito ruins, você sabe que provavelmente não vai conseguir ou que vai ter que inventar algo novo a mais para conseguir. Então primeiro analise você mesmo, veja o seu nível de autoconfiança, sua capacidade e claro que às vezes vão te pedir algo que você não vai ficar ali pensando na hora, mas você já vai saber da sua capacidade, se você já está pronto ou não e se é capaz ou não. Mas de preferência é bom você planejar e também se conhecer sobre tudo isso, principalmente a autoconfiança. E logo depois do autoconhecimento, se conhecer, você precisará da autoaceitação, para aceitar se você estiver numa situação pior do que o esperado. Eu acredito muito, inclusive, que tem gente que sabe que tem baixa confiança assistindo esse vídeo, mas não aceita isso ou não aceita que precisa mudar esse fato. Muito por medo ou justamente não acreditar ser possível. E o contrário também acontece, afinal de contas não adianta acreditar que você consegue levantar 100 kg no supino se você nem treina. Você só vai se machucar, tanto fisicamente quanto mentalmente, porque isso vai quebrar sua expectativa e talvez te fazer mais inseguro sobre treinar no geral, nem que seja de um início mais leve ou para iniciantes. Por isso temos que ser realistas. Isso é importante também para quem já tem autoconfiança, porque esperar além do que você é capaz pode destruir sua autoconfiança. E além de não ter expectativas altas, é importante também aceitar que você às vezes é muito melhor do que você pensa,
Você aí que tem pouca autoconfiança tem que analisar você mesmo, analisar se, por exemplo, você tira notas boas e estuda, você está indo muito bem e tem que aceitar que você é pelo menos um pouco inteligente. Você pode já saber que alguém que estuda e tira notas boas com frequência é inteligente, já sabe que você faz isso, mas não aceita. Você tem que aceitar suas qualidades também, aceitar os seus pontos negativos e então ter autocompaixão caso você tenha poucos pontos bons ou tenha algo em você que você odeia muito. Entender de onde veio aquilo primeiro, aliviar sua consciência sabendo do porquê daquilo, e então decidindo mudar pra valer, se comprometer. E você pode ter medo, estar inseguro e dizer que não tem competência, e isso até pode estar um pouco certo, mas então você só precisa começar a ter. E pode acreditar em mim, realmente não é fácil, não é do dia pra noite, não é achando que as coisas vão mudar em uma semana. Isso só te fará se achar menos capaz, te trará mais sentimento de incapacidade, porque você vai acreditar que vai mudar em uma semana e isso obviamente é muito expectativa alta para algo que não vai acontecer. Só vai te deixar mais mal ainda. Para isso nós precisamos fazer o contrário. Primeiro, como eu disse, se conhecer, se aceitar, ter compaixão e então realizar ações. Justamente o que as pessoas com autoconfiança fazem bem com a crença em si mesmo. Só que tendo em mente tudo que você é e é capaz. Voltando ao exemplo dos estudos, se você tira notas ruins, você sabe que tem que começar a prestar atenção na aula, ou estudar além do que você vê na aula. Se você já tentou prestar atenção, mas não consegue, seja na aula ou quando estuda por fora, você tem que identificar o problema, é talvez os amigos que te distraiam, falta de foco, aí você tem que ir atrás de saber como ter mais foco e tirar as distrações, e para isso, obviamente, reconhecer e aceitar o problema. Não jogar a culpa em você nem nos outros como solução, você só precisa começar a partir desse auto-saber, às vezes dando pausa nos estudos ou estudando menos, ficando mais distante dos seus amigos durante a aula, buscando aprender sobre como ter foco, e o mesmo vale para a autoconfiança em si, entender quando e como você começou a ter incerteza da sua capacidade, de onde vem. Se subestimarmos um problema nosso e não tratarmos ele do jeito certo, não adiantará de nada. Assim como se você pegar um escudo de madeira para defender uma bala, a solução vai servir de nada e os danos serão causados do mesmo jeito. Por isso, ao longo de ações sem autoconfiança bem feitas, ao longo do tempo, você aos poucos vai tendo a certeza de que você consegue, vai tendo mais animação com seus resultados, e assim como na depressão acontece aquele retroalimento de negatividade, você vai tendo um retroalimento de autoconfiança, de positividade nesse caso, fazendo uma ação do seu nível, que você buscou atrás de resolver, conseguindo realizá-la, tendo mais confiança, o que te fará ir além e assim por diante nesse ciclo. Parece simples falando, e realmente o que se precisa fazer inicialmente é. Mas claro, vai ter dificuldades, vai ser difícil se conhecer e se aceitar, ter compaixão, ter a coragem de tentar de novo, mas como eu disse, a vida se trata sobre isso, sobre fazer e realizar, lidar com esses desafios, seja coisas pequenas ou grandes, que acabarão e virão. Inclusive eu imagino que você muito provavelmente antes de ter essa baixa autoconfiança, e até durante essa baixa autoconfiança, você lidou e conseguiu realizar coisas. Então pense isso quando você for trabalhar essa autoconfiança, que com certeza é necessário você trabalhar, e com paciência, pois a não ser que você sofra um acidente de carro ou ganhe na loteria, tanto as coisas ruins quanto as boas não acontecem do dia pra noite. E nada é pra sempre, você não deve continuar se aceitando como pouco, e ter o direito de se achar alguém foda e capaz de se fazer as coisas. E lembre-se de não exagerar nas suas expectativas sobre você mesmo, mas apesar disso sempre terá erros, sempre vamos calcular errado e acabar não conseguindo, quando pensávamos o contrário. Mas mesmo assim isso é só um erro, um dia ruim não pode fazer você desistir de uma vida toda pela frente, um dia ruim ou uma semana ruim, ou até um ano ruim não define tudo que tem pela frente. Por isso continue firme, e se você tem realmente baixa autoconfiança, quer melhorar esse aspecto em você, eu peço que você faça tudo o que eu falei aqui, leve a sério você mesmo, sua vida e seus sonhos e suas vontades. Tenha paciência e compaixão, se conheça, se aceite, e comece de onde você for capaz, e onde for necessário, mesmo que seja pouco, pois apesar da vida ser curta, atalhos não existem. Se você é pobre, o jeito é dia após dia se esforçar. Se você está viciado, o jeito é diminuir aos poucos, manter em um nível que você tenha controle, capacidade e se sinta mais confiante cada vez mais. Eu sou um grande exemplo de aumento da autoconfiança. Eu desde mais ou menos metade do ano passado comecei a tirar fotos de mim mesmo, o que foi uma ação constante que eu fiz. Eu comecei a me conhecer, olhar mais pra mim, me aceitar como uma pessoa que tem suas belezas. Eu conhecia algumas falhas, inclusive como coisas normais de mim mesmo, mas também sabia das minhas falhas reais, as coisas que eu gostaria que fossem melhor e que eram mudáveis, então eu comecei a trabalhar nisso, me cuidando mais, me exercitando mais, percebendo que não é minha culpa até. O mesmo para fazer vídeo, vocês podem ver que eu estava há 1 ano sem postar antes do último vídeo, mas eu melhorei no geral minha confiança e competência ao longo desses meses com essas ações, incluindo outras coisas.
Fui fazendo vídeo novo bem aos poucos, depois eu coloquei como meta editar todo dia, depois todo dia por 5 minutos, até que em um ponto eu me dediquei mais e finalmente postei, o que me deu a confiança de que eu posso tentar postar esse vídeo após 2 semanas depois, o que se eu conseguir e acredito em mim mesmo que eu vou tentar fazer isso durante o período de aulas. Eu sei que eu sou capaz de produzir vídeos e agora me dedicar a isso, e mesmo que eu não consiga postar esse vídeo aqui no prazo, ou próximo no prazo, isso não retira o meu mérito de tentar. Eu não tiro o fato de que eu tenho que seguir em frente. Não tiro o fato de que eu tô conseguindo editar. Que eu tenho que acreditar em mim mesmo. Afinal, se eu não acreditar, quem vai acreditar? Vocês podem ver que isso é uma construção que rolou ao longo do tempo. E enfim, além disso, eu acho importante ressaltar que outras pessoas de fora não te conhecem, não estão sendo realistas, e por isso você não deve acreditar em comentários negativos de pessoas de fora, como por exemplo o hate, que simplesmente não te ajuda em nada e nem prova o que a pessoa está dizendo. E também novamente ressaltar que isso é muito importante, nós precisamos acreditar em algo, e mesmo você acreditando em algum Deus ou em outra pessoa, acreditar em si mesmo é algo vital, e que junto da sua vida, ao decorrer dela, do tempo necessário, você é capaz, tem o direito e deve melhorar sua autoconfiança. Esse foi o vídeo, pessoal. Se você assistiu até aqui, eu peço que você deixe o like e saia do YouTube para pensar se você não está colocando peso demais acima de você, além do que você aguenta, fazendo você se sentir cada vez menos capaz. Vá se entender, ou pelo menos se lembre de fazer isso depois, tá bom? Eu agradeço por ter visto até aqui. Se quiser falar mais comigo ou tiver alguma dúvida, deixe nos comentários ou entre no Discord do canal, que estará na descrição e no comentário fixado. E eu vejo você no próximo vídeo.